Nesse vídeo, eu vou falar sobre a questão que aconteceu ontem sobre a prisão da brasileira e sua família nos Estados Unidos. É uma notícia quente, é uma notícia nova, e eu quero aqui emendar tudo aquilo que a gente tem vivido aqui na Europa e que eu tenho compartilhado sobre Portugal, sobre França, sobre a Espanha, sobre a questão imigratória, principalmente no que envolve os brasileiros. Eu vou colocar um vídeo aqui agora para vocês, você assista este vídeo e depois você comenta para ver o que você acha sobre isso. Realmente é uma questão muito complicada, não é novidade o que a gente assiste nos Estados Unidos, a gente sabe que a questão da imigração nos Estados Unidos é muito mais intensa, realmente embala com aquilo que eu falei há dias atrás, dizendo que se Portugal tivesse uma forma de lutar como a americana, com certeza faria diferença com a questão dos imigrantes. A grande verdade é que o imigrante em Portugal ele não tem medo nenhum das autoridades e da polícia, porque às vezes precisa chegar num extremo desse para ver resultado. Não estou incentivando nada, mas é uma grande realidade. É muito mais branda as questões em Portugal, é por isso que não há resultado na questão imigratória. Eu vou colocar o vídeo aqui para você, você vê aí na telinha, deixa eu abrir aqui para você acompanhar aqui na tela aqui, e olha só esse vídeo. Vamos assistir junto aqui com você. Olha só, assista, presta atenção e nós vamos falar o que aconteceu de fato lá nos Estados Unidos. Olha só. Meu Deus. Olha, essa é a brasileira. Essa é a brasileira. She's under arrest. Olha só. Isso aqui é a vizinhança. A vizinhança se revoltou com a violência policial. Olha só. Meu Deus. Você viu aí, né? O que aconteceu nesse caso? Nesse caso, foi uma prisão de uma brasileira, e eu vou colocar aqui a matéria aqui na frente e vou falar com você e descortinar algumas ideias em relação à imigração. É do seu interesse, é do nosso interesse, porque você está buscando sair do Brasil, buscando ter uma vida fora do Brasil, e é preciso você entender isso. Até que ponto vale a pena você passar por esse tipo de situação por acaso, por exemplo, por estar em outro país? Vale a pena ser imigrante? O que acontece realmente na questão imigratória? Esses assuntos eu trago e abordo aqui no canal, em todos os meus vídeos, em muitos vídeos que eu faço. Cara, a gente sabe que nos Estados Unidos é um pouco diferente em relação à Europa, em alguns casos, né? Para nós é diferente porque nós conseguimos entrar de uma forma diferente dos Estados Unidos. Você sabe muito bem que para você entrar nos Estados Unidos, se você não tiver documentação, é mais complicado. É por isso que muitas pessoas optam por fazer aquela famosa trajetória, o trajeto pelo México, né? Que hoje existem outras formas também, através do Caicai, enfim, de outras possibilidades em que você tem que pagar um coiote, toda aquela questão para você então chegar na terra do Tio Sam, né? Principalmente pessoas que têm o sonho americano. Eu nunca tive o sonho americano, vou ser sincero para você. Ainda não fui para os Estados Unidos, tenho parentes lá, principalmente nessa área, que é a maioria onde os brasileiros estão, que é onde foi efetuada esta prisão desta brasileira. Quem é esta brasileira? Vamos ler um pouquinho aqui o que diz a matéria. Eu quero mostrar para você que na matéria diz o seguinte: a violência dos agentes de serviço da imigração e controle de aduana dos Estados Unidos, bem como pulou aqui, pera lá. Uma brasileira foi detida por agentes do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas nos Estados Unidos, o ICE, na manhã de quinta-feira, foi 8 de maio, em Worcester, Massachusetts, que é onde tem ali parentes meus ali em Boston, Massachusetts. É onde a maioria tem uma comunidade forte de brasileiros ali, né? Ali o chicote estrala, de diversas formas. Em um incidente marcado por violência e separação familiar que gerou a revolta.
Gerou a revolta na comunidade local. Por que que aconteceu? Essa mulher ela foi pega ali e dentro do carro. E dentro do carro havia uma filha dela, um pouco maior, e um bebê recém-nascido. E ela ali tentou desvencilhar, tentou correr. Na verdade, é um caso que está precisando ter mais informações. Por isso que eu vou trazer mais informações para frente. Mas o que aborda aqui na matéria é o seguinte: a prisão realizada diante da filha adolescente da mulher e de um bebê de 2 meses desencadeou protestos de vizinhos e críticas das autoridades locais, evidenciando as tensões provocadas pelas políticas migratórias de Donald Trump. Você acha radical essas medidas migratórias de Donald Trump? Coloca aí no comentário aí se você acha que é exagerado ou que você acha legal. Né? É o país deles, eles têm a liberdade de fazer como eles querem, segundo a minha opinião. Mas eu confesso que eu acho exagerado algumas coisas, sim. O abuso, né? Por atos violentos, como dessa forma. Eu não sei o que ela fez, as câmeras não mostram o que ela fez antes. Enfim. Segundo o relato dos vizinhos, a mulher tentou sair do carro e foi agarrada pelos policiais, sendo jogada no chão. Não deu para ver todas as imagens aí que a gente viu, mas dá para ver a filha dela aqui que tenta também desvencilhar de uma forma normal, né? A filha vendo a mãe dela sendo tratada daquela maneira e ela tenta também, e ela também é segurada, ela é presa pelos policiais também. Uma situação terrível. Mas a pergunta que eu faço para você: vale a pena você se colocar nesta posição? Vale a pena você correr esse tipo de risco? Vale a pena você sair do Brasil e ir para um lugar em que você... eu posso até aqui depois pegar alguns comentários, que vai ser muito interessante. Você ir para um lugar e realmente você é humilhado. Isso não acontece só nos Estados Unidos, nós aqui na Europa também passamos por diversas situações, eu já passei por diversas situações também, aprendi a lidar com as brincadeiras, com as ofensas que são feitas em relação à nacionalidade, enfim, eu passo por cima de tudo isso daí. Graças a Deus, eu aprendi, tá bem, pessoal? A filha, em uma tentativa de impedir a separação, foi contida e presa sob acusações de colocar uma criança em perigo, segundo a polícia. Perturbar a paz e conduta desordeira e resistência à prisão. A filha adolescente, você tá vendo aí? Filha adolescente. É por isso que eu falo sobre um paralelo de Estados Unidos e Portugal, quando a gente está falando acerca da imigração, que eu falei nos últimos vídeos, que vai estar aparecendo aí no final da tela para você. Cara, essa polícia, dessa maneira aí que a gente está vendo, essa polícia bota medo nos imigrantes. Você está dentro da sua casa, e naquela época, quando começou o mandato do Trump, falando com alguns parentes lá, cara, você tá ali, teve parentes que não saíram nem para trabalhar, por medo de você ser pego ali fora na rua e ser mandado embora ali sem mais nem menos, sem poder pegar sequer os seus documentos dentro da sua casa. Você é mandado embora e pronto, acabou. Seu dinheiro fica, suas coisas, seus bens, seus carros, tudo fica. Entendeu? Então, uma ação dessa coloca medo nos imigrantes. Não uma ação dessa de Portugal, que manda uma cartinha e fala: olha, você tem 20 dias para você deixar o seu país, deixar o país, como eu falei nos vídeos anteriores. 20 dias para você deixar o país. E aí? Entendeu? É claro que esses imigrantes não vão deixar Portugal, é lógico, é óbvio. Entendeu? Porque não tem autoridade. É isso que eu falo para vocês. Eu tô falando aqui, tô passando uma informação, mas não é uma... Como é que eu posso dizer? Eu não tô falando mal, eu tô falando de uma realidade, tá bem? Seja você português, seja você brasileiro, independente do que você acha sobre isso, é uma realidade, entendeu? As autoridades em Portugal, elas não colocam medo nenhum no imigrante em relação para obedecer esse tipo de ordem que falaram sobre a lei agora, que né, nessa jogada política falaram que vai expulsar muitos imigrantes. Não coloca medo, essa que é a grande verdade. O bebê foi entregue a outra pessoa presente no local, mas não há informações claras sobre o seu paradeiro imediato após o incidente. A operação do ICE também resultou na prisão de Ashley Spring, uma ativista local de 38 anos acusada de empurrar agentes e jogar uma substância líquida contra eles ali no local também. Ela ficou realmente perplexa com a situação e reagiu. Uma americana, ok? O prefeito de Worcester, Joseph Petty,
expressou consternação com o caso, especialmente por ocorrer às vésperas do Dia das Mães, que é celebrado nos Estados Unidos essa semana. E ele coloca a seguinte informação: como alguém que se orgulha de liderar uma cidade acolhedora, estou arrasado ao ouvir sobre a separação de uma família. É complicado. Aqui diz que o pai da família já havia sido detido pelo ICE na quarta, 7 de maio, agravando a situação de vulnerabilidade dos familiares. O pai já tinha sido detido no dia 7, os familiares foi no dia 8. Repito que eu não sei se tem algum BO dentro desse caso aí, que as notícias, que as informações ainda não deram. Nós vamos verificar, vamos ver, e eu vou trazer as notícias e a atualização deste caso nos próximos vídeos. Ok? Diplomatas brasileiros estão acompanhando o caso, mas o ICE não se pronunciou oficialmente sobre os motivos e as prisões até o momento. Ou seja, pode ser que tenha alguma coisa aí que fez com que eles fossem presos, mas sem mandato, sem nada. O que intensifica as críticas à falta de transparência. É complicado. O impacto das políticas migratórias de Trump. O incidente reflete o endurecimento das políticas migratórias sobre o governo Trump, que prometeu deportações em massa e intensificou operações do ICE em comunidade de imigrantes, ok? É mesmo isso, tá? O vídeo ali que a gente viu, realmente mostra ela correndo, não tá aqui o nome dela, mostra ela correndo, inclusive gritando no touch me, no touch, não me toque, tá gritando para a polícia, que claramente não houve isso, porque se a polícia recebeu uma missão, a polícia vai cumprir, e a polícia dos Estados Unidos, não brinque serviço, você conhece muito bem. É uma polícia que mete medo nos imigrantes, entendeu? Mete medo nos imigrantes, porque se eles vão e se você ficar de muita ideinha, você vai levar, entendeu? Você vai levar. Eu, apesar de não concordar com isso, entendo que é uma política do país. Então, quem sou eu para falar alguma coisa contrária à política? É a política do país, entendeu? A questão que eu falei sobre Portugal é uma questão também que é uma forma deles fazerem a política deles e a forma como eles tratarem os imigrantes, estando contente ou não, mas foi como eu falei, não vai haver, resultado nenhum. A medida que foi colocada não vai haver resultado nenhum, tá na cara, ok? Tá na cara que não vai haver resultado nenhum. Mas a questão da brasileira presa é complicado. Algumas aqui, ó, na matéria que saiu, temos aqui alguns comentários na matéria do UOL também, ok? Deixa eu ver se eu acho aqui algo muito interessante. Tem alguns comentários na matéria do UOL aqui. Vamos ler aqui um pouquinho para vocês. Olha só que interessante. Brasileiros não precisam dessa humilhação. Pelo amor de Deus, tenham amor próprio. Eu acho que esse comentário se reflete a questão que os brasileiros sonham, tem aquele sonho americano e fazem de tudo para chegar na América, e na América vivem de uma maneira, às vezes, que é algo que acontece semelhante com Portugal, né? Os youtubers mostram uma forma, mas na verdade estão vivendo de uma realidade totalmente diferente, iludindo as pessoas. Que ganha dinheiro? Ganha, sim, isso é verdade. Mas a forma como muitos vivem, tanto nos Estados Unidos como aqui na Europa, é complicado. Você vivendo em casas com muitas pessoas, é muita confusão, é complicado. Olha outro comentário, fico muito feliz em saber eles não conseguem esconder essas imagens do mundo todo, apoiando a situação que está acontecendo em relação à divulgação. Olha só o comentário de um português. Sou português e tenho bastante pena que isso esteja a acontecer. Os brasileiros são um povo trabalhador e honesto e simpático. Uma coisa é deportar gangues de criminosos, outra coisa é deportar pessoas que já vivem, trabalham e descontam impostos há anos. É complicado, hein? Português aqui também. Outro comentário. País de primeiro mundo? Sair do seu Brasil para ser humilhado em outro país? Mais nunca, né? Realmente é isso. Você tem que ter atenção se você quer realmente tomar uma decisão de sair do Brasil para ir para outro país. E vá se preparando, porque você vai passar por situações complicadas mesmo. Olha esse daqui, esse comentário aqui do Lucas. Ele diz: top esse país, hein? O mais bizarro é que tem uma boa parte de brasileiros que ainda acham que a gente devia se submeter a este povo.
né, americanizado. O que acontece muito, até pela nossa cultura, a gente é muito dado à cultura americana no sentido de, realmente, eu sou contra essa política de ser vira-lata dos americanos, mas a grande verdade é que a gente se influenciou e ainda se influencia muito pelos os americanos, isso é verdade. E bendito foi o português que falou esses dias sobre, rebatendo o meme da Guiana brasileira, ele rebateu dizendo que a gente era um território dos Estados Unidos. E é, entre aspas, uma grande verdade. Cara, eu não sei como esse povo vai para lá ainda. Sabe como que é esses lugares? É verdade. Você só é alguém. Olha esse comentário. Olha esse comentário para a gente encerrar. Você só é alguém no seu país. Em qualquer outro lugar, você é apenas um imigrante. Mas o povo adora ser humilhado. Um professor de francês meu me disse o seguinte certa vez: você até pode falar francês fluente, mas você nunca vai ser desse país. E o que ele falou aqui, o Sérgio Beneve, é muito interessante. Você só é alguém no seu país, é a grande verdade. Em qualquer outro lugar, você é apenas um imigrante. Essa frase que eu deixo grifada aí, ok? Tá aqui falando aqui sobre os patriotas, não sei o quê. Olha só. Viva nosso Brasil que nos respeita como cidadãos. Sou brasileiro com muito orgulho e muito amor. É, respeito como cidadão, mas também tem o seu negócio, né? Olha o Felipe, dou 72 horas para a direita inventar alguma cortina de fumaça e todo mundo esquecer isso. Eita, é isso, galera. O que que você acha? Você acha que vale a pena? Você está buscando aí formas, você está querendo sair do Brasil? Você tem relatos, você tem amigos, parentes fora, principalmente você que está buscando viver fora do Brasil. O que que você acha dessa situação? Deixe o comentário. Eu acho, isso é eu falando, tá? Pelas informações que eu vi aqui, ok? Eu acho que, como é que dizia minha vovó, que nesse angu tem caroço. Eu acho que onde há fumaça é fogo. Embora seja o ICE que foram prender eles, eu acho que alguma coisa tem aí no meio de tudo isso, porque o pai foi preso no dia 7 e os familiares, o pai, mãe e filhos, no dia 9. Alguma coisa está aí que não foi explicada, mas nós vamos saber brevemente, porque vai repercutir muito esse assunto. Enquanto isso, você deixa o seu comentário aí, curta, comente e compartilha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e acompanhe esses vídeos que está aparecendo aí na tela aí, que ficou bastante interessante, que gerou uma certa polêmica. Tem pessoas que são a favor, tem pessoas que são contra. O que que você acha? Você acha que essa medida do Trump nos Estados Unidos é uma medida justa ou é uma medida que não tem cabimento, é sem pé nem cabeça? Deixa no comentário aí e segue a gente também nas redes sociais lá no Instagram, beleza? Tamo junto, um grande abraço.